Mais do que um conceito, direitos humanos são ideias, percepções, ações que se propagam por diversos domínios do conhecimento. Atualmente, compreende-se, no âmbito da filosofia e das ciências humanas em geral, que direitos humanos não são naturais, nem concessões divinas, nem direitos positivos decorrentes das leis, mas preceitos, orientações sobre a ação das pessoas umas em relação às outras, tendo em vista o respeito à dignidade inerente a cada ser humano, sua proteção contra a violência e a violação, contra a desigualdade e o domínio. Os direitos humanos têm um fundamento ético pautado na noção de dignidade como valor inerente à pessoa singular e autônoma. Esta concepção e os preceitos que dela decorrem não existem por si, mas são historicamente construídos e afirmados por meio de lutas. Os direitos humanos são inacabados. Ao longo do tempo, acolhem novas demandas e se transformam. Como surgiram os direitos humanos? Esta maneira de compreender direitos humanos está diretamente ligada ao pensamento filosófico moderno, séculos 17 e 18, em vista da concepção de sujeito de direitos, um sujeito que se caracteriza por ter consciência, sentimentos, razão e liberdade, que é dotado de uma dimensão interior, subjetiva, que o singulariza e lhe concede dignidade, que reconhece a si mesmo como fonte ordenadora das relações com os demais e com o mundo. Este sujeito tem direitos inerentes a ele, pois decorrem de sua natureza. São direitos naturais, imprescritíveis, que asseguram as condições mínimas de uma existência propriamente humana. A vida, o acesso aos bens materiais necessários para garanti-la, independência, não subordinação de uns em relação aos outros. Esses direitos naturais não são revogados no Estado civil, mas se constituem como limites, freio ao domínio do poder, à arrogância e à opressão da riqueza. Há outras concepções de origens dos direitos humanos, ligadas à noção de direito natural, de justiça, que vem desde o pensamento greco-romano, filosofia medieval cristã, concepções não ocidentais. Todas estas, sem dúvida, são tradições que chegam até a modernidade e compõem a base para o surgimento daquilo que se estrutura a partir da modernidade e que hoje é conhecido como direitos humanos. A história dos direitos humanos não é linear, nem progressiva, nem fechada. Ao contrário, é complexa, ambígua, cheia de retrocessos e de avanços, aberta ao inesperado. Apesar da origem dos direitos humanos como direitos naturais, a compreensão atual afasta-se desta noção. Direitos humanos são ideias, concepções, preceitos que não existem por si, mas se materializam na forma de declarações, não leis positivas. As leis positivas, até podem refletir direitos humanos declarados. As declarações de direitos não visam afirmar o existente, o que seria falso, nem imaginam ser suficientes como garantia de direitos. Declarar tem um sentido assertivo performático que age por meio da afirmação. A Assembleia de Deputados Franceses de 1789 ou a Assembleia dos Países reunidos na ONU em 1948, ao declarar direitos humanos, assumem a responsabilidade por suas palavras. Por meio da palavra, desencadeiam, provocam um modo compartilhado de agir. A declaração torna-se fonte geradora de direitos a serem resguardados pela comunidade humana. Ou seja, os direitos não estão dados.
mas, uma vez declarados, podem ser reivindicados, reconhecidos, garantidos. Como se efetivam os direitos humanos? Segundo o preâmbulo da Declaração de 1948, a declaração ela mesma é um ideal comum a ser alcançado por todos os povos e todas as nações. Sua proclamação visa fazê-la sempre presente à mente de todas as pessoas e de todas as nações, de modo que, por meio do ensinamento e da educação, promovam o respeito a esses direitos e, por medidas progressivas de caráter nacional e internacional, assegurem o seu reconhecimento e seu cumprimento universal e efetivo. No plano internacional, surgem, então, tratados, convenções, organismos internacionais, tais como a OMS, Unesco, OEA, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, Tribunal Penal Internacional, enfim, uma profusão de organismos que buscam pressionar os Estados ao cumprimento das declarações e convenções e tratados. No plano nacional, as leis e as instituições repercutem os direitos humanos, regulamentando situações específicas. Buscam limitar a ação opressiva dos Estados em nome da proteção da pessoa. Por exemplo, já naquela época, leis de abolição da escravidão, leis de sufrágio, liberdade de pensamento e expressão, liberdade religiosa, impedimento à tortura e a castigos degradantes. Estabelecem o compromisso do Estado com condições de bem-estar social, por meio de leis trabalhistas, de previdência, de aposentadoria, de proteção à saúde, de garantia à educação, de inserção social, renda mínima, enfim. Ainda regulam as relações interpessoais, assegurando o convívio respeitoso entre a pluralidade dos membros da sociedade. Leis de proteção à mulher, à criança, ao idoso, leis contrárias à discriminação, ao preconceito, além de políticas públicas de inclusão social e de respeito ambiental. Há, contudo, diversos problemas no âmbito da efetivação desses direitos, que se manifestam em uma espécie de sequestro dos direitos humanos, ou seja, no cerceamento e na cisão dos direitos que integram os direitos humanos. A cisão ou cerceamento se dá pela separação e hierarquização dos direitos políticos, civis, sociais, econômicos, culturais, ambientais, individuais e coletivos. Entretanto, ou todos estes direitos estão integrados, interconectados, ou nenhum deles se efetiva amplamente. O sequestro ocorre também quando alguns estados dão primazia a certos direitos, de liberdade individual, por exemplo, em detrimento de outros direitos a condições sociais mais iguais, por exemplo, vulnerabilizando as pessoas em vista desta escolha de direitos prioritários. Em nome da proteção à universalidade dos direitos humanos, estados hegemônicos e estados sob sua influência legitimam práticas que violam a autonomia, a cultura, a livre expressão de outros estados e grupos de pessoas. Neste caso, os interesses, valores, poderes, ideologias, crenças e cultura particulares aos grupos hegemônicos são apresentados como se fossem direitos humanos universais e utilizados, portanto, para a expansão do domínio destes grupos. Enfim, não há como tratar de todos os problemas que ocorrem na efetivação de direitos humanos, mas quero ainda destacar um problema que envolve a sua própria concepção, visto que a concepção de direitos humanos, tem uma origem histórica, geográfica e cultural. Frequentemente, povos não ocidentais encontram dificuldades para se reconhecerem integralmente
na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tudo se passa como se uma particularidade que singulariza um povo, uma cultura, não pudesse se acomodar aos princípios e preceitos declarados. Como se a universalidade da declaração violasse uma particularidade da humanidade. Inúmeros grupos têm se mobilizado no sentido de contestar, criticar concepções e práticas que violam pessoas e grupos culturais não hegemônicos. Não no sentido de rechaçar os direitos humanos, mas de ressignificá-los, integrando a eles, a estes, novas perspectivas antes não contempladas. A resistência é a característica mais marcante e compartilhada daquilo que se entende por direitos humanos. Resistência contra a violação da humanidade é o que une, por exemplo, movimentos sociais, sindicatos, organizações de trabalhadores, grupos de proteção ambiental, grupos contra a violência pela paz, grupos de mulheres, negros, indígenas, LGBTQIA+, a nível nacional, a nível internacional, enfim. A solidariedade ou articulação entre estes grupos decorre da compreensão que compartilhamos um mundo comum, que as lutas e resistências são políticas. É preciso ultrapassar o dualismo que separa uns dos outros e buscar pontos comuns que integrem as pessoas. O respeito à singular humanidade do outro é a base da convivência. Para concluir, 3 ideias que me parecem fundamentais para pensar direitos humanos hoje. A primeira é a inseparabilidade dos direitos humanos, pois trata-se da proteção da dignidade da pessoa humana. A segunda ideia é que particular e universal integram-se na medida em que a humanidade, apesar de ser uma só, se manifesta de muitas maneiras. E ainda, que os direitos humanos são inacabados, abertos a novas reivindicações advindas das diferentes maneiras de ser humanos, ou de sermos humanos. É isto.